Bom dia, meus queridos. Hoje é 3 de junho, segunda-feira, mais uma semana muito abençoada se iniciando. E o tema do devocional de hoje vai ser: conhecer a própria identidade muda todo o destino. Você já tem o necessário. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de 1 Samuel 17, a partir do 37. Meu esposo Lucas vai fazer a leitura pra gente. Mas antes dele começar a fazer a leitura, eu vou fazer uma introdução para vocês, porque ele não vai fazer a leitura da história toda, porque é uma história muito grande. Mas introduzindo para vocês, tá? Ele vai ler uma parte da história de Davi, quando ele vai pro combate com Golias e quando ele derrota o Golias. E aí, ele vai ler a partir do momento que o rei Saul convoca Davi, né? Davi, ele corajoso e dotado de uma fé e de uma obediência gigantesca ao Senhor, ele, dotado de muita coragem, né? Ele se dispõe a enfrentar aquele gigante do qual o exército de homens tanto temia. Então, Lucas, ele vai ler para a gente a partir do momento que o rei Saul, então, encontra com Davi e convoca o Davi para essa batalha. Que aí ele vai estar lá a partir do versículo 37. Bom dia. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse fariseu, que no caso é Golias. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu, no caso Golias. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivoa e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Amém. Meus queridos, então, né, essa história, né, que o Lucas, ele acabou de ler um trecho pra gente, né, como eu falei com vocês, ela relata quando Davi, ele vai enfrentar Golias, e aí um ponto importante né, quando o rei Saul oferece a Davi a sua própria armadura, né, quando ele fala aqui no trecho, que aí ele coloca uma armadura em Davi, né? Coloca sua própria túnica, coloca uma armadura e coloca um capacete de bronze. E aí Davi, ele prende a sua espada na túnica e tenta andar, mas como ele não estava acostumado com aquilo, ele não consegue andar. Ele tem dificuldade de andar com toda aquela armadura. E o que nós entendemos é que o rei Saul, ele tinha a melhor das intenções ali naquele momento, né, de emprestar para Davi a sua armadura, né, o seu capacete, a sua túnica, a sua espada, né, porque uma vez, né, que eles estavam no meio da guerra e todos provavelmente estavam utilizando, né, das suas melhores proteções, né, portando armas, portando capacete, armadura.
menos Davi. Davi, eu já contei essa história bem detalhada aqui para vocês, mas Davi, ele, em outras palavras, ele chega meio que de gaiato lá. Ele vai lá para poder levar alimento para os seus irmãos que estavam no combate. E aí ele, pergunta, e aí o que está acontecendo para eles? E aí eles contam o que é. E aí ele fala, mas quem que é esse filisteu incircunciso que está desafiando o nosso rei de Israel, o nosso Deus de Israel? E aí rei Saul, fica sabendo que ele, dotado de muita coragem, de muita fé, e ele fala, não, eu vou enfrentar ele, eu vou derrotar ele. Então, ele teve a melhor das intenções, em tentar proteger, o corpo físico de Davi. E aquela armadura, provavelmente, ela era uma armadura muito bela, resistente, e a mais resistente de todo o exército, porque ela era utilizada pelo próprio rei de Israel até então. Só que o fato é que para Davi ela foi inútil. Ela era uma armadura muito útil, muito bela para poder proteger o rei de Israel naquela época, mas para Davi ela foi inútil naquele momento. E aí, o que nós temos para poder aprender com isso? Nossa, Maria, mas é só um detalhe, A armadura do rei de Israel que não deu para Davi andar e tal, mas o que isso tem a ver? Bom, meus queridos, o que tem a ver é que Deus, ele é tão perfeito, tão intencional, tão cuidadoso conosco, Eu venho batendo isso daqui na tecla há 200 episódios sobre o cuidado, o respeito que Deus tem conosco em nos dar dons, habilidades, sabedoria diferentes, talentos diferentes para cada um de nós. E Deus, ele também é tão cuidadoso que ele tem planos distintos para cada um de nós. Então, quando nós tentamos trazer armas ou estratégias ou aquela receita de bolo que deu muito certo para aquela pessoa ali da qual eu admiro, então eu vou fazer o beabá exatamente daquela forma ali. Sempre quando a gente tenta trazer essas armas, estratégias que outras pessoas utilizaram para vencer, talvez elas não podem servir para nós, Não exatamente daquela forma. Aí vocês vão pensar, Marina, mas eu não tô entendendo, você não fala que a gente tem que escolher as mesas que a gente vai sentar, escolher o nosso ecossistema, se aproximar de pessoas que a gente admira, de quem a gente é referência? Sim. Mas nós devemos ter essas pessoas como referência, Mas Deus, ele tem planos distintos para cada um e para a vida de cada um de nós. Ele tem planos distintos para mim, como ele tem planos distintos para você que tá me ouvindo agora, tá nos ouvindo. E se ele tem planos distintos, então muito por óbvio que iremos usar armas e iremos usar estratégias diferentes. O campo de treinamento de Davi havia sido só o pasto, ele era pastor das ovelhas do pai dele, E aí onde ele portava uma arma chamada funda, Que era para poder arremessar pedras. É como se fosse hoje um estilingue, mas ainda não era muito bem isso, Ele portava essa arma porque era o que ele precisava ali, Ele não lidava, com guerra, com exércitos ali no pasto das ovelhas do pai, O tipo de batalha dele, o tipo de luta que ele enfrentava ali era talvez com alguns predadores, com alguns animais de maior porte das ovelhas do pai, e aí ele precisava de ter algum tipo de armamento para poder conseguir espantar esses predadores maiores, esses animais maiores, para poder proteger as ovelhas do pai. Vocês entendem que era um campo de batalha completamente diferente daquele cenário que aqueles homens estavam enfrentando ali naquele momento? Então, Davi, ele enfrentou o gigante, que era Golias, na mesma simplicidade da qual ele vivia. Ele era um homem muito simples, ele era um menino, Eu ouso dizer que ele era um menino, segundo as escrituras, fala que ele ainda era muito jovem, ele era um garoto ruivo, de baixa estatura, franzino, pequenininho. Então, assim, ele
vivia uma vida muito simples, de uma forma muito simples, e ele usou dessa simplicidade dele para poder enfrentar Golias. Davi, ele era um homem pequeno no tamanho, né, mas de uma fé e de uma coragem, de uma obediência gigantescos, né, muito maior do que Golias. E, né, ele enfrenta, né, Golias com essa mesma simplicidade da qual ele vivia, e isso fala muito sobre a autenticidade e a fé que Davi tinha. Bastava Davi olhar ao seu redor e se comparar com o restante dos guerreiros que estavam ali, que ele se sentiu forçado a batalhar contra aquele gigante da forma como, né, com a simplicidade, com as armas das quais ele sabia manusear. E aí, como que a gente traz isso para a nossa vida? Não, Mariana, mas aí agora você viajou, você tá falando aí das armas de Davi, das armas dos outros caras que estavam lá, mas e aí, né? O que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver que, faça uma reflexão agora nesse momento. Quando você é colocado em situações das quais você precisa de ter tomadas de decisão, você olha para o seu redor, né? Você olha para os gigantes ao seu redor, você olha para o que as pessoas ao seu redor estão fazendo, né? Você olha para o modus operandi do que as pessoas ao seu redor estão fazendo, você olha para as estratégias e para as armaduras dessas pessoas, ou você olha para Deus. Quem que, né, são seu ponto de referência, seu ponto de apoio e, né, a sua referência como cuidado. Isso diz muito ao nosso respeito, né, sobre quem, né, o que é a primeira coisa, quem é a primeira pessoa pela qual nós recorremos e olhamos quando a gente está numa situação de tomada de decisão. Davi, naquele momento, ele precisou de tomar uma decisão. Tinham vestido uma armadura nele, a armadura não estava confortável, ele não estava conseguindo andar com aquela armadura. E a gente pode imaginar que talvez não era confortável mesmo, era um monte de roupa de cobre, pesado, duro, não era nada maleável, né? Não fazia o contorno do corpo. Davi, ele decidiu não se comparar com todos aqueles outros homens, né? Ele decidiu não seguir o efeito manada, o que todos aqueles outros homens estavam fazendo, que era vestidos com armadura, né, com capacete, com espada e com tudo mais. Ele decidiu não se comparar, porque afinal de contas a estatura dele era diferente de todos aqueles homens ali, né? A profissão dele era diferente, tudo dele era diferente, né? Inclusive, se a gente volta um pouquinho mais lá na história, ele é rejeitado pelo próprio pai, porque ele já tinha os seus outros 2 irmãos. Ele era, sabe, tão pequenininho, tão simples, tão quietinho, tão na dele, que ele acabava, às vezes, sendo esquecido pela própria família. Quando o profeta visita a casa do pai dele em busca do homem, né, que o Senhor tá chamando ele, né, o pai de Davi nem chama ele para esse almoço, deixa ele lá, né, lá no pasto, cuidando das ovelhas. Ele leva só os seus outros 2 filhos mais velhos. Então vocês entendem que o Davi, ele estava num cenário completamente, ele era uma pessoa completamente diferente de todas as outras que estavam ali ao redor dele. E aí o que ele decide fazer? Ele decide não se comparar, ele decide, né, não seguir o efeito manada naquele momento ali, e a decisão que ele toma é olhar para o alto. Ele remove todas as armaduras humanas, físicas, que foi oferecido para ele ali, e que eu ressalto que eu acredito que foi da melhor das intenções do rei Saul, naquele momento oferecer aquilo ali para ele, porque ele queria proteger ele. Mas ele decide olhar para o alto e se revestir de fé e de confiança em Deus. Porque ele tinha tanta fé em Deus que ele tinha certeza absoluta que com uma pedrinha, que era o que ele sabia manusear, ele ia conseguir derrotar aquele gigante, tendo em vista que aquele gigante estava desafiando o povo de Deus. Ele sabia que o Deus Pai não ia abandonar ele, que não ia deixar ele naquele momento, que não ia desamparar ele naquele momento. Olha a coragem, a ousadia, a fé e a intencionalidade de Davi nesse momento. Conseguem agora, né, trazer isso para nossas vidas e entender o que essa partezinha, esse versículo, ele tem para nos dizer?
Então, meus queridos, né, no dia de hoje, o que o devocional ele nos leva a fazer uma reflexão? Que independente do que você esteja enfrentando nesse momento, lute com as armas que Deus Pai lhe confiou. Né? Você vem sendo treinado para poder conquistar grandes vitórias, para poder alcançar o próximo nível mesmo, para poder viver uma vida extraordinária, uma vida abundante, para poder ser honrado. E então, portanto, né, tenha a convicção, a certeza de que você já tem as ferramentas necessárias para vencer. Deus Pai, Ele já lhe deu essas habilidades, esses dons, esses talentos, e Ele já te habilitou para você conseguir vencer. É só nos momentos de tomada de decisão, olhe para o alto, que Ele vai te dar direção, que Ele vai te dar paz no coração e Ele vai te dar certeza, né, de qual caminho que você deve seguir. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa saúde, obrigado pela nossa família, obrigado pelo meu esposo, obrigado pelo meu pai, obrigado pelo nosso matrimônio, pela nossa família que estamos formando. Pai, obrigado por todas as experiências pelas quais o Senhor permitiu que nós vivêssemos, sejam elas positivas ou negativas. Paizinho, no dia de hoje, nós entregamos a nossa vida a Ti, nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas batalhas, as nossas tomadas de decisão, Paizinho. Paizinho, esteja ao nosso lado hoje, agora e sempre, nos conduzindo pelos caminhos que são da Tua vontade. Pai, que a Tua vontade ela sempre prevaleça diante das nossas vidas, ainda que as nossas vontades não se coincidem, Pai, que a Sua sempre prevaleça e permaneça, Pai, pois nós sabemos que os Teus planos, os Seus sonhos, os Seus projetos para as nossas vidas são infinitamente maiores e melhores que os nossos, Pai. Pai, fortaleça e forja a nossa fé, hoje, agora e sempre. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Que nós possamos ter uma semana muito abençoada e extraordinária, de boas notícias, de renovo, de mudanças, de tomadas de decisão. E compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar a palavra do Senhor, vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. E já sabe, a gente se encontra amanhã no mesmo horário. Amém. Amém.